Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu desejo a todos um bom dia, tá? Vamos para nossa aula de hoje, cuidando do cuidador e o relacionamento interpessoal. Na aula passada a gente viu o porquê cuidamos, né, dos nossos familiares e a gente viu a consequência do cuidado de um familiar. Tanto consequências boas quanto consequências ruins. A gente tem aí consequências boas voltada ao amor, ao carinho. Ninguém cuida melhor do que uma pessoa que te próprio conhece. E as coisas ruins aí voltada à sobrecarga do trabalho. Você se sente inútil em algumas situações. Você queria fazer mais e não consegue. Então, isso a gente viu na aula anterior. E também vimos direitos trabalhistas, né? Todos os direitos lá que diz a carteira de trabalho, a carteira assinada, ao que diz ao autônomo, ao voluntário. E vimos que cuidador é sim uma profissão legalizada, uma profissão agora reconhecida pela CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, junto aí com vigias, babás, jardineiros. Hoje a gente vai ver aí o autocuidado, alguns exercícios para vocês, alongamento e movimentação, e o relacionamento interpessoal, paciente, família do paciente e a equipe multidisciplinar. Quais os principais sintomas do desgaste psicológico do cuidador? Essa é a perguntinha que eu deixo para vocês, eu quero que vocês respondam, tá? Existe, pessoal, algum cuidador que fica desgastado ali psicologicamente e quais seriam esses sinais e sintomas? Beleza, pessoal. Então, eu tinha um vídeo aqui para passar para vocês, não consigo, né? Infelizmente, o aplicativo não deixa reproduzir outro vídeo de vídeo. Eu vou tentar. Eu não consigo mesmo passar, viu, pessoal? De um paciente crônico, como por exemplo, uma pessoa. Tudo bem, não tem problema, eu mando para vocês esse vídeo, tá? Mas existe uma tendência, né, da gente querer cuidar das pessoas que nos contratam e a gente quer cuidar e dar o nosso melhor. A gente cuida da melhor forma, do melhor jeito possível. Porém, nem tudo que a gente determina ali vai ser realizado. Por exemplo, a gente sabe que um idoso, ele não vai ser o que ele era antes. A gente tem essa consciência de que a gente vai cuidar dele e ele vai ter uma qualidade de vida, mas ele não vai voltar a ser o que ele era. Ele não vai voltar a ser o pedreiro que ele era, ele não vai voltar a ser o engenheiro que ele era, ao enfermeiro que ele era. Porém, a gente dá uma qualidade de vida enorme a esses pacientes. Nossa função é dar qualidade de vida, dar um porto seguro a eles. E a gente deixa isso claro para os nossos pacientes. Deixa eu só colocar meu celular aqui, pessoal, no modo avião, porque eu não quero ser incomodada, tá? Então, voltando lá. E existe aí o nosso desgaste. Claro, lógico, que quando nós cuidamos de alguém, nós também somos seres humanos. Então, tem gente que acha que nós somos invencíveis, que somos autossuficientes, porém, podemos até ser, porém a gente precisa de cuidado. Existe uma síndrome chamada de síndrome do paciente oculto, que na verdade você cuida de alguém, mas quem deveria estar sendo cuidado era você. Então você acaba se abrindo com o paciente, você acaba sofrendo com ele e você não se cuida, tá? Então, tome cuidado, alguns sinais e sintomas que a gente vai ver nessa aula. Deixa eu só passar o slide aqui. Olha lá. A atividade do cuidador, somada às atividades pessoais, podem sobrecarregar psicologicamente o profissional. Na aula passada a gente falou que quando você trabalha
você é cuidador do seu familiar, você acaba se sobrecarregando, porque você acaba se multitarefando. Então, você paga a conta, lava roupa, lava louça, lava chão, lava quintal, lava cachorro. Então, você faz tudo, de tudo. Porém, o tudo não está incluso você, né? Você faz de tudo, menos cuidar de você. Então, você para de cuidar de você, você deixa de cuidar do seu cabelo, da sua unha, da sua família, do seu bem-estar, da sua saúde. E aí começam aí os desgastes profissionais, tá? A pressão e a responsabilidade de cuidar de outro ser, de outra pessoa, além do fato de lidar com alguém debilitado, pode ser muito desgastante. Então, não só uma pessoa da sua família, mas também pessoas ali próximo. Então, a gente diz muito dos familiares, porém a gente esquece de dizer das pessoas que estão próximos, mas não é família. Então, temos aí as consequências, tá? Como depressão, a ansiedade, o cansaço físico e emocional, problemas conjugais e a família e familiares, né? E a gente pode ter o abandono do emprego. Aqui, pessoal, estão os principais sintomas do desgaste psicológico. Fique atento se você tiver algum desses sinais e sintomas, como pensamentos negativos. Pessoal, pensamento negativo vem às vezes a gente, né? A gente começa a pensar em alguma coisa e pensa nas possibilidades daquilo dar errado. Então, como a gente faria para evitar? Isso tudo bem, isso é normal. Você pensar em algo que pode dar errado para você melhorar. Ok. Agora, quando aqueles pensamentos, esses pensamentos negativos, essa coisa negativa vem o tempo inteiro, sem necessidade. Então, você tá no ônibus, você começa a pensar milhares de coisas. Aí se eu atrasar, mas não tem trânsito. É num dia que não tem ninguém na rua, mas você começa a pensar isso. Isso é um indício aí de algum desgaste psicológico ou até mesmo uma doença mental, tá? Então, fica atento a esses sintomas. A perda do interesse pelo trabalho. Tem pessoas que, quando começam a trabalhar, os olhinhos brilham, tá tudo novo, é maravilhoso. Porém, com um certo tempo, a gente vai perdendo esse brilho, né? A gente vai se acomodando. Esse se acomodar é ruim, querendo ali mostrar o teu profissional. Quando a gente pensa em ser um bom profissional, você tem que ter um interesse pelo teu trabalho. Se você não tem mais interesse pelo teu trabalho, logo você é um funcionário ruim. Então, você começa a perder esse interesse pelo trabalho. Então, sempre a mesma coisa, uma chatice, eu não aguento mais, quero ir embora. Tá? Então, você tem uma falta de estímulo, você tem falta de vontade de fazer aquilo que você fazia antes com tanto empenho, com tanto amor e tanta dedicação. Então, você acaba se acomodando àquilo. Do que você se desafiar a coisas novas, não, você se acomodou àquilo. E isso pode ser só um momento, né? Que você vai lá e faz um trabalho você faz uma faculdade, você muda. Mas também pode ser uma pessoa que tem um problema psicológico e aí possa desenvolver algo pior, não ser só um sintoma de desgaste psicológico. A gente tem oscilação de humor em profissionais desgastados, tá? Então, pessoas que estão felizes, do nada começam a se estressar. Então, é uma coisinha mínima que estressa ele. Esse já é um sinal e sintoma de um desgaste psicológico, tá? Uma caneta que tá fora do lugar, ele já se estressa, mas a caneta não faz ali problema nenhum fora do lugar. A impaciência, então, toda hora chegou no local de trabalho, já quer ir embora. Tô pensando que horas eu vou embora, qual hora que eu vou embora, toda hora olhando no relógio, porque é impaciente, que não aguenta mais. Pensa em, deixa eu terminar logo isso. Porém, essa impaciência faz uma falta de concentração. Causa uma falta de concentração. Então, a pessoa ela acaba se distraindo, ela não consegue concluir o trabalho dela, não consegue concluir a ideia dela. E isso é um problema. Ali, falando em questão da nossa área, né? Nossa área da saúde. Então, a falta de concentração nessa nossa área é complicado.
tá? E a gente tem aí sinais e sintomas físicos. Eles tais como a insônia, né? Quando a pessoa ela não dorme bem, tudo no organismo dela vai desregular. Então, se ela não dorme bem, ela não come bem, porque ela não tem fome. Normal. A pessoa que não dorme bem não come bem. A pessoa que não dorme bem, ela não consegue se concentrar corretamente. Ela não aprende, ela não consegue concluir uma ideia, ela não consegue ter uma resolução de um problema. Ela tem falta de. Ela tem uma perda de peso ou muito grande, ou não consegue perder peso nenhum, só ganha peso, tá? Isso tudo por falta de dormir, falta de sono. Tem dores de cabeça. Gente, a dor de cabeça não é que nem a gente sente, por exemplo, tá calor, por causa do calor excessivo, você tem dor de cabeça, normal. Mas sabe aquela dor de cabeça todos os dias, sem motivo? Então a pessoa não tem, não tá com calor, a pessoa não tem pressão alta, a pessoa não tem pressão baixa, a pessoa não tem enxaqueca, ela não tem nenhum problema físico, não tem uma infecção, não tem nada. Ela tá perfeita, a saúde dela tá intacta. Porém, ela continua com esse relato dessas dores de cabeça. Né? O teu organismo está dizendo que alguma coisa está de errado ali. Pode ser o seu psicológico. Dores musculares, muito característico, tá? A pessoa vive com dor muscular, vive com dor no corpo, principalmente dor nas costas, tá? E a má digestão. A má digestão, pessoal, não está dizendo ali da pessoa que quando ela come, ela não... Sabe aquela pessoa que fala assim, não tá indo nem voltando, tô passando mal. Mas não sobe nem desce. Pode ser também uma diarreia, né? Uma disfunção intestinal, uma diarreia. Então, isso aí pode caracterizar, sim, o desgaste psicológico. Isso afeta tanto o cuidador quanto a pessoa cuidada. Se você não tá bem, você não consegue trabalhar bem. Se você não consegue trabalhar bem, se eu falo de uma pessoa que trabalha com o computador, o trabalho dela sai ruim, né? As planilhas dela saem ruim, o trabalho dela, como é que se chama, gente? Aqueles papéis, né? Os papéis dela saem errado. Então, tudo bem, mas e quando a gente fala de uma pessoa, você tá cuidando de uma pessoa, você não vai dar banho nela bem? Tudo bem, mas um banho. E a comida? E a medicação? E o exercício físico? Se você não cuida bem dela, aí já não vai, nem você e nem ela tá com saúde, né? A gente teria um outro videozinho aqui mostrando pra vocês sobre o estresse do trabalho. Gente, o estresse do trabalho acarreta algumas doenças, tá? Não só doenças psicológicas, quanto doenças físicas. Então, eu já vi pessoa, por conta de estresse do trabalho, desenvolver aí doenças crônicas, como pressão alta, como diabetes. Então, cuidado. Cuide de você primeiro para depois você pensar no teu trabalho. Se você tá bem, você consegue cuidar bem, você consegue ter um bom desempenho no no seu ambiente de trabalho. A gente tem aí o autocuidado, né? O que é o autocuidado? A gente fala sempre do cuidado, porém a gente nunca pensa no autocuidado, no cuidar de mim, no cuidar da minha pessoa. O que eu devo fazer para ficar bem, para me sentir bem? Então, a gente tem aí uma saúde estável, hábitos de vida saudáveis e o estilo de vida adequado previnem aí doenças emocionais e físicas. Então, toda vez que a gente pensa em cuidar de nós, a gente previne várias doenças, tanto físicas quanto psicológicas, tá? Então, a gente tem algumas ideias, alguns pontos para colocar para vocês, para que vocês se cuidem, porque se você tá bem, você trabalha bem. Primeiro aí é praticar atividade física. Gente, a gente vai falar tanto disso nas nossas aulas, desde o começo ao fim, falando de atividade física. Atividade física, gente, ajuda o nosso corpo inteiro, tá? Então, se eu pratico atividade física, logo eu consigo dormir bem. Logo, eu vou ter sono, cansaço para dormir bem à noite. Se eu tenho cansaço para dormir à noite, e eu pratiquei atividade física, eu vou ter fome. Uma fome legal, uma fome bacana. Então, se eu comer bem junto com a atividade física, né, com uma alimentação saudável e regular, gente, não tô falando só de comer bem, tipo, comer verdura, legumes, não. Tô falando de tudo, comer de tudo nas quantidades adequadas, tá?
Então, porções certas, porções pro teu tamanho, pro que você quer ganhar. Não tirar nada de uma pirâmide alimentar, porque tem gente que faz a dieta no carb, né? No carb. Gente, no carb quer dizer que você não come carboidrato. Carboidrato é essencial. Tudo que você come vira carboidrato dentro do teu organismo. Se você não come carboidrato, logo você não tem energia à pronta entrega para o teu organismo e você vai passar mal. Então, não façam isso de tirar alguma coisa da tua vida, jamais. Nem doce, nem bala, nem chiclete. Quer comer? Coma, desde que seja ponderado, desde que tenha ali, desde que esteja ali de acordo com a pirâmide alimentar. Nós vamos ver nas nossas aulas a pirâmide alimentar, tá? Então, eu falei que se você pratica atividade física, você dorme bem. Mas o dormir bem, gente, significa 8 horas de sono. Professor, 8 horas de sono como na nossa vida corrida? Realmente. Nossa vida é extremamente corrida. E 6 horas de sono é luxo, né? Hoje em dia, 6 horas de sono é luxo. Em dormir 6 horas, nossa, dormi demais, deixa eu acordar. Mas o correto é a gente dormir 8 horas, porque a gente tem um sono correto. A gente tem um sono que a gente diz que é o sono REM, né? Que é o sono mais profundo. E o sono mais leve, que é os picos de sono. Então, se você dorme corretamente, né, os seus ciclos de sono, você tem uma produtividade maior, você consegue aprender mais, você consegue gastar energia, tá? Quem não dorme bem, gente, não consegue perder peso. Então, pessoas que trabalham à noite, pessoas que não dormem bem, que estão fazendo faculdade, estão trabalhando, elas naturalmente, ou elas perdem peso demais porque não comem direito, ou elas ganham peso demais porque elas não conseguem dormir direito, tá? Aqui, saiba dividir as responsabilidades. Gente, quando eu falo de dividir responsabilidade, é até dentro da sua casa. Sabe aquela pessoa que assume tudo pra ela? Tudo, gente. Então, é lavar louça, quem vai lavar sou eu. Quem vai cozinhar sou eu. Quem vai lavar roupa sou eu. Mãe. Muitas mães fazem isso. Mas o saber dividir, né, o saber partilhar, o saber compartilhar essas tarefas obrigatórias faz parte do nosso trabalho. Eu tenho que lavar uma roupa, tudo bem, eu lavo, quem vai secar? Quem vai secar? Quem vai pendurar? Eu vou lavar a louça, quem vai secar? Se eu for fazer a comida, quem vai lavar? Eu tenho que saber ali dividir as responsabilidades com uma pessoa que tem a responsabilidade. Então, eu vou dividir a responsabilidade com uma criança? Não, jamais. Eu vou dividir a responsabilidade com o meu parceiro do lado, né, quem tá ali comigo. Isso deixa você mais leve, deixa o teu dia mais leve, você fica menos preocupada. Quando a gente tá do lado de uma pessoa a qual a gente não pode confiar, a gente não confia, a gente acaba adoecendo. Por isso que a gente fala tanto de doença mental. Cuidado, tá? Doença mental, uma pessoa do teu lado doente mental, você pode sim ficar doente mental também. Não que ela seja contagiosa, mas que ela tem muita energia e isso influencia na tua saúde. Pedir e aceitar ajuda. Pessoas que não aceitam ajudas, né? Não aceitam ajuda de ninguém. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que era assim. Gente, ela não aceitava ajuda de ninguém. De ninguém. Nem dos próprios familiares. Então, ela queria fazer tudo sozinha. A faculdade dela sozinha. O trabalho dela sozinha. Se ela ficasse doente, não importa. Ela vai no médico sozinha. Ela volta, compra as medicações dela. Ela toma tudo sozinha. Ela faz a comida dela sozinha. Gente, é uma pessoa responsável. É uma pessoa extremamente responsável. É uma pessoa que consegue viver sozinha, porém, você conseguir, né, pedir ajuda e aceitar ajuda mesmo, você não precise, mas aceitar por quê? Porque você tá vendo que a pessoa quer te ajudar, que é uma cortesia. Isso é bacana, né? Você querer fazer tudo pra você, você se sobrecarrega, então aceite aquela ajuda. Tem gente que oferece ajuda, e a pessoa que vai aceitar, ela aceita, mas ela não aceita de bom coração. Parece que ela tá esperando alguém ali em algum momento falar que ela tá fazendo algo errado. Então, sabe aquelas pessoas que falam assim, oferecer ajuda só pra ver meu serviço, só pra ver como é que eu tô trabalhando, só pra ver se eu não tô parada aqui. Será que ela ofereceu ajuda só pra ver se você tá parado? Será que ela ofereceu ajuda de bom coração? Então, pensem neste lado também, né? Tem pessoas que não aceitam de jeito nenhum ajuda.
E se aceita, pensa em milhões de coisas negativas, menos que a pessoa tá querendo realmente dar uma mãozinha ali e ajudar de coração. E essa última aqui, desligar-se da rotina. Gente, desligar da rotina significa realmente você tirar folga da sua casa, tirar folga das suas responsabilidades, tirar folga do seu trabalho. Sair da rotina significa mudar aquilo que você faz todos os dias. Né? Por exemplo, tem pessoas que adoram ficar em casa assistindo Netflix. Tem pessoas que adoram sair, adoram passear, pessoas que gostam de ficar com os filhos. Então, mude essa sua rotina de vez em quando. Mas não faça também da sua saída de prazerosa, do seu passeio gostoso, a tua rotina. Por exemplo, perdão. Tem pessoas que... Perdão, gente. Desculpa o barulho aí. Tem pessoas que saem todo final de semana para ir na casa, por exemplo, dos filhos. Todo final de semana sai para ir na casa dos filhos. Isso se torna uma rotina. Parece que é obrigatório, né? Tem que sair para casa dos filhos. Tem que sair para casa dos filhos. Não. Mude, faça outra coisa. Esse final de semana não vou para lá. Vou fazer outra coisa. Vou ir no parque, por exemplo. Muda a tua rotina, tá? A gente tem aí alguns exercícios para o cuidador, tá? Tem exercícios que a gente pode fazer em casa, na nossa casa, e tem exercícios que a gente pode fazer até no nosso trabalho. É importante a gente se exercitar de verdade. Exercício, não é atividade física, é exercício. Gastar energia com uma certa intensidade. Então, toda vez que a gente gasta energia com intensidade, a gente faz o exercício, a gente melhora o nosso organismo. Perdão. A gente melhora o nosso organismo. E quando a gente melhora o nosso organismo, nosso trabalho fica mais fácil. A gente fica com mais disposição, tá? Pode perceber, quem faz academia sempre fala assim, é difícil no começo, mas depois você fica com pique. E é verdade, se você começa a fazer o exercício físico, o teu corpo vai entender que precisa gastar essa energia porque você vai repor. Então, você fica com um pique a mais. Agora, se você para, aí é só ficar sentado mesmo, que a vontade não vai vir do céu, não. É difícil no começo, mas depois acaba se tornando prazerosa, tá? Então, associe o exercício a uma alimentação saudável, tá? Então, faça exercício físico, sim. Eu acho que fazer em casa, por exemplo. Eu sou uma pessoa que não consigo fazer exercício em casa, eu preciso ir pra academia. E tem pessoas que adoram fazer em casa, preferem 1000 vezes fazer em casa do que sair de casa para ir na academia só pra fazer um exercício. Né? Tem gente que é assim. Então, veja o que é melhor para você, o que mais te agrada, o que é mais fácil para você. E lembre, as atividades de lazer podem ser feitas aí nas praças, nos parques, em algum sítio, numa praia. A nossa segunda aulinha, gente, falando de relacionamento interpessoal. Deixa uma pergunta aí para vocês. Como um bom relacionamento com as pessoas envolvidas no cuidado do paciente influencia na saúde do seu próprio paciente? Alguém sabe me dizer? Espero que já tenham respondido. A gente tem aí o relacionamento interpessoal, né? Deixei para vocês pesquisarem o que é um relacionamento interpessoal, o que é isso. Mas uma colega de sala já falou, professora, relacionamento pessoal quer dizer relação entre duas pessoas. É isso mesmo, olha lá. Relação social entre duas ou mais pessoas que pode ocorrer no trabalho, na família ou estudo. Então, perfeito. Relacionamento interpessoal é a relação entre duas pessoas. Porém, gente, há normas e regras para o nosso comportamento, né? Que orientam aí uma interação bacana quando a gente fala de relacionamento interpessoal bom. Tem gente que tem um ótimo relacionamento interpessoal. Nossa, conversa com muitas pessoas do mesmo jeito, por exemplo, dentro de um hospital. Tem pessoas que entram lá dentro e falam com o médico, com o enfermeiro, com o cuidador, com o faxineiro, com segurança do mesmo jeito.
do mesmo jeito. Então oi, tudo bem, doutor? Oi, tudo bem, segurança? Tudo bem, dona Maria, da faxina? Não sei. Então, assim, o jeito que ela conversa com todos, ela tem a mesma cordialidade, né? E existem pessoas que têm um péssimo relacionamento interpessoal, que mal conversam, né, com os colegas. Então, é aquela pessoa que passa reto no corredor, não fala com ninguém, né? Se você não dá um bom dia, ela não te responde. Se ela te responder, você dá graças a Deus, porque ela respondeu, porque naturalmente não responde. Pessoas que têm um relacionamento interpessoal ruim é bem complicado, viu? Então, trabalhem o seu relacionamento interpessoal, porque existe aí um nível de confiança no seu trabalho, né, no trabalho do seu profissional, junto à equipe multidisciplinar e até a família do paciente. Então aí, ó, há diferentes níveis de confiança e sentimento no relacionamento interpessoal. Desde um namoro até uma relação ali profissional é relacionamento interpessoal. Então, pode também haver divergências nessa relação. E é preciso lidar e saber lidar com elas. Então, a gente tem aí a relação de amigos, né? Uma relação de respeito. Ser simpático e carinhoso, ajudar os outros. Saber partilhar, gente, opinião, saber partilhar o que você tem como uma melhoria para o trabalho, porque tem gente que não sabe partilhar. Tem gente que vê alguma coisa dando errado do que falar, olha, talvez dê errado, vamos fazer assim. Ela não, ela deixa aí, deixa. Aí quando dá errado, ela fala assim, eu dei risada porque eu vi que ia dar errado. Gente, como assim? Você viu que ia dar errado e não falou nada? Eu acho que você é pior do que as pessoas que estavam ali tentando resolver algum problema e não conseguiu e deu errado, né? Então, cuidado com esse tipo de pensamento. Deixar tudo arrumado. Quando a gente fala da área da saúde, principalmente a área da saúde, deixar tudo arrumado significa que você está se importando com o outro, com o seu colega. Né? Você chega no seu plantão, tá uma zona, uma bagunça, ninguém te deu satisfação de nada, porque não soube partilhar a ideia, não soube nem passar plantão, não falou nem o que tinha acontecido, né? Pra ele deixar desorganizado. E você vê que aquela desorganização é diária, é corriqueira. Gente, desorganização fala quem você é, como pessoa. Né? Então, cuidado, não seja uma pessoa desorganizada, seja organizado, se tenha tudo ali, mantenha o mais equilibrado possível. Eu sei que é difícil você organizar uma casa, um quarto, muito mais uma casa, né? É difícil você organizar um quarto do seu paciente, imagina a casa. Mas, poxa, tirar pelo menos o que você bagunçou, organizar o que você bagunçou já ajuda bastante. Bata na porta antes de entrar, então saiba ali dê privacidade ao seu paciente, dê privacidade ao colega de trabalho. Sempre bata antes de entrar, mostre que você está ali. Cuide dos animais. A gente fala que os animais, eles são, gente, são seres humanozinhos, né? Eles são perfeitos. Eles sabem o que a gente sente, ele demonstra como você ser uma pessoa realmente empática. O animal, ele demonstra empatia. É verdade, ele demonstra. Ele sente o que você sente e te ajuda. A gente até faz alguns tratamentos com animais, né? Com cachorros, principalmente, porque cachorro, ele tem um controle maior ali, até mesmo pro idoso. Então, a gente sabe que se você tem um tratamento com animais, os pacientes, eles ficam mais calmos. Eles ficam menos agitados, tem uma ansiedade diminuída. Então, dentro de uma casa de repouso, tem um cachorro, gente, é uma bênção de vez em quando. O paciente passa a mão, brinca com o cachorro, pronto, esquece dos problemas, a ansiedade diminui, então, libera endorfina, que é uma coisa maravilhosa no nosso organismo, né? Então, cuidar dos animais faz parte, principalmente quando a gente é da área da saúde, pensar que o animal também é um ser humano, é um bichinho, não é um ser humano, mas é um bichinho que merece nosso amor, carinho e respeito. Mantenha o local limpo, tanto a organização diz a limpeza, né, gente? Respeite as diferenças e colabore com as tarefas. A gente tem aí que é importante saber ouvir as opiniões diferentes e discuti-la para buscar a melhor resolução do problema.
Gente, cada um tem uma opinião, né? A opinião que vai impor ali ao paciente. A opinião, por exemplo, eu acho que eu cheguei a falar com vocês de uma aluna minha que ela cuidava de um paciente que só dormia 3 horas da manhã. Uma senhorinha que dormia 3 horas da manhã, gente. 3 horas da manhã. Ficava na esteira na televisão. Eu dormi de manhã praticamente, né? Madrugada. E o filho ficava extremamente estressado quando via que a mãe acordava 3 horas da manhã. Ele ficava estressado, acordava 3 horas da manhã e acordava 9h30, 10 horas. Aí ele chegou com o irmão e começou a discutir isso, né? Começaram a discutir, falando sobre o horário que a mãe deveria dormir, né? Então eles começaram a discutir, a brigar lá sobre o horário que ela deve dormir, porque ela não pode dormir tarde, então ela tinha que deitar na cama cedo e tal. E a cuidadora foi envolvida no meio. Do que é cuidadora, gente? Saber responder. Ela se envolveu na briga. Ela começou a discutir também. Então, e cada um tinha a sua opinião do que ela ser cordial, né? Porque essa é a palavra, ser cordial. É não vá com ninguém. Ah, eu acho que você tá certo ou você tá errado. Não. Não é você tá certo ou você tá errado. É o que é melhor para o paciente. Então, você deve buscar a melhor saída para o paciente. Se você não sabe a resposta, por exemplo, que horário que ela tem que dormir, fala, olha, vou ver, vou dar uma olhadinha amanhã no que a gente pode fazer de diferente para mudar essa rotina dela. Mas jamais assuma uma opinião sua, né, sem embasamento teórico. Então, quando você for dar uma resposta a um paciente, a um filho de um paciente, gente, não dê sua opinião. Porque opinião, cada um tem a sua. Então, quando você for dar sua opinião, dê embasada teoricamente. Então, olha, ela tem que dormir mesmo mais cedo. 3 horas da manhã, gente, realmente é madrugada, né? Mas também não adianta colocar o paciente 7 horas na cama achando que ele vai dormir 9 horas. Não vai. O que eu vou fazer? Para o paciente dormir, eu preciso cansá-lo. Eu preciso ter atividades durante o dia que deixe ali ele cansado para ter uma boa noite de sono. Então, eu vou pegar esse paciente, vou colocar ele para fazer atividades físicas, tá? Então, ele tem que andar, ele precisa sair, ele precisa ter alguns jogos para ser realizado, alguma coisa. Para ele se cansar e à noite ele ter sono, né? E claro, 9 horas da noite, para quem dorme 3 horas da manhã, nunca vai acontecer. Então, pelo menos uma meia-noite, o paciente está dormindo, pelo menos. Então, é saber conversar, é saber se impor. Então, a teoria aí, o embasamento teórico vem de que você só consegue ter uma boa noite de sono desde que você esteja com sono, esteja cansado. E você tem como provar isso a ele. Como você vai provar? Pegando lá em sites confiáveis, junto com o médico tal, falou tal coisa, junto com o médico fulano de tal falou outra coisa. E é assim que você vai ter uma resposta adequada à altura para os filhos entenderem o porquê que ela deve dormir tal horário. Saber lidar com suas emoções e sentimento para situações de estresse, para que não haja comprometimento de suas decisões e de seu desempenho na atividade exercida. Gente, minha aluna, né, que discutiu com os filhos sobre o horário dela dormir. Gente, se ela discutiu, ela envolveu emoção. Se a pessoa discutiu, é que ela envolveu emoção. Se ela envolveu uma emoção, justo, ela não vai ter ali a mesma decisão racional que ela deveria ter. Então, se você acha que vai se envolver emocionalmente, dá uma parada, dá uma esfriada de cabeça, deixe para outro dia para você responder outro dia o que faz de melhor, porque não adianta você responder naquele momento, tá? Então, seja confiante, motivado e busque sempre o melhor para o teu paciente. Saiba ouvir, gente, ouvir tudo, tanto crítica quanto elogio. Tem gente que não sabe ouvir. A pessoa fala, olha, dá medicação tal horário, ela vira e fala, quem é essa pessoa que vai falar para mim dar medicação tal horário, que não sei o que, e sai reclamando. Gente,
pediu para dar medicação, se quer trocar, se você está com dúvida, pergunta, mas por que dar esse horário? Por que a gente vai mexer no horário? Tenho certeza que a pessoa vai responder com a maior satisfação do mundo. Afinal de contas, você precisa entender o porquê que a pessoa vai trocar esse horário, tá? Peça ajuda, aceite ajuda e ajude. Gente, eu tenho aí os exemplos de que quando a gente vai ajudar, por exemplo, tenho 3 funcionários, cada funcionário tem mais 3 pacientes. Então, cada funcionário ficará com 3 pacientes. Tem funcionário, gente, que quando termina de cuidar dos seus pacientes, senta e fica esperando o tempo passar, enquanto os outros estão lá se matando de trabalhar. Gente, quando você oferece ajuda, você deve pensar, poxa, cada funcionário ficou com 3 pacientes, então aí tá bacana, né? Cada um ficou com seus 3, terminou. O problema é de quem não terminou. Não é assim. A gente tem que pensar que tem paciente que, por exemplo, é super fácil de cuidar. Vai dar banho, gente, nem em 2 minutos deu banho. O paciente ajuda, o paciente toma banho tranquilo, não briga, é um paciente calmo, orientado. Então, para tirar roupa, para botar roupa, para dar banho, é tudo tranquilo. Tem paciente que para dar banho é no mínimo 20 minutos. Porque bate para tirar roupa, para tomar banho é uma gritaria, é uma tortura, para vestir não ajuda, é um paciente pesado, é um paciente que não quer colocar roupa. Então, tem todas essas situações. Se você terminou o teu trabalho primeiro, vai ajudar o colega que não terminou, que está precisando de ajuda. Às vezes a gente sai julgando, mas não pensa ali no que pode acontecer, no que está acontecendo, por que não terminou ainda, né? E a gente tem aí o objetivo dos envolvidos é sempre o mesmo, que é a saúde e a melhora do bem-estar do paciente. Então você trabalha em equipe por um único objetivo. Todo trabalho em equipe, gente, é sempre por um único objetivo, alcançar uma meta. E no nosso caso aqui, é o bem-estar do nosso paciente. Essa é a meta da área da saúde, buscar o bem-estar dos nossos pacientes. Quando a gente fala aí do relacionamento interpessoal do cuidador e a pessoa cuidada, É um relacionamento aí entre o cuidador e a pessoa cuidada, envolve diferentes sentimentos, deles bons e ruins. Nem todo dia é um dia bom, é um dia santo. Tem dias que você vai acordar, o paciente não tá bem, o paciente tá passando mal, tá sofrendo. Você vai sofrer com ele? Sem dúvida. Tem paciente que vai ficar estressado, vai bater. Mas é um paciente, não é só um dia, o paciente é amoroso, mas um dia ele ficou estressado, ele tá se sentindo mal. Então, eu tenho que entender que esse sentimento eu vou ter, um sentimento ruim, porém eu preciso de forças para ajudá-lo. E tem, claro, você também que pode sofrer, Nem todo dia é dia santo, a gente fala tanto do amor, do bem-estar, do carinho, da reciprocidade, do beijar o paciente, do abraçar o paciente, de acolhê-lo de verdade. Mas nem todo dia é dia santo, a gente tem que lembrar disso. Não é fácil acordar todo dia com um sorriso, mas nós temos que trabalhar esse nosso melhor, trabalhar para ajudar. A pessoa cuidada geralmente está deprimida, nervosa, se sente inútil e tem medo da morte. Isso é muito característico de pessoas que têm ali diagnóstico de doença crônica ou é idoso, tá? É muito característico, muito. Todos os pacientes têm essa característica aí de ter esses sinais e sintomas. O cuidador deve ser sensível, empático e buscar entender o comportamento do paciente e ganhar aí a confiança e passar segurança a quem está sendo direcionado o seu cuidado. Trate-o de acordo com a idade. O paciente que tem cuidador, na verdade, que esquece de que o paciente é um idoso, de que ele é um senhor e acaba cuidando dele como se fosse uma criança. Gente, tem doença que sim, o paciente ele vira uma criança. Por exemplo, a doença de Alzheimer. O paciente ele vai virando uma criança. Agora, se não, trate ele com
como se fosse um adulto. Então, ele toma a decisão dele sozinho, ele escolhe as coisas dele, se ele quer fazer tal horário, deixa ele fazer tal horário, desde que não atrapalhe tua rotina também, né? Você entra de acordo aí com o paciente, qual a melhor rotina a ser tomada para ele, deixa ele ficar incluso nas decisões da vida dele, né? Não decida tudo por ele. Tem gente que, tá aquelas mães, que você pergunta alguma coisa pra criança, do que a criança responder, a mãe responde. Ô, gente, nem. Você quer bolo de chocolate? Aí a mãe fala, não, ela não come bolo de chocolate. Vai, como assim? A criança não come bolo de chocolate. A mãe já respondeu que ela não quer. Você acha que a criança vai querer? A criança poderia até estar pensando em experimentar hoje, mas não vai mais querer porque a mãe disse que ela não gosta, que ela não come. Então, cuidado, gente. Se perguntarem ao paciente, deixe ele responder, tá? Por mais que ele demore um pouquinho, deixa ele responder. Tudo que for realizado com o paciente deve ser informado à equipe multidisciplinar, ao médico, ao enfermeiro, à família, tá? Nunca discutir na frente do paciente. Isso tem muita gente que faz, tá? Do que esperar o paciente dar uma volta, sair daquele local, ele começa a discutir na frente do paciente com alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, o médico fez alguma coisa errada, o enfermeiro fez alguma coisa errada, que você viu, né? E você acaba discutindo com esse profissional na frente do paciente. Gente, eu dou a minha seguinte história, né? História de vida. Não foi comigo, mas foi com uma colega minha. Ela estava atendendo no balcão de uma farmácia onde eu trabalhava. E ela foi dar informação a um paciente, né? A um cliente. Falou, olha, essa medicação tem que ser tomada desse jeito. Gente, era uma informação errada de verdade. Era uma informação errada. Totalmente errado o que ela falou. Porém, na hora que a farmacêutica viu, ela entrou, não. Não é assim que toma, não. Toma assim, assim, assim. Senão o paciente vai passar mal. Não pode tomar assim, de jeito nenhum. Terminou o atendimento. O paciente foi embora, acabou. Gente, isso é um problema por quê? Veja um lado do paciente. Veja um lado de quem está sendo atendido. Uma pessoa que diz que sabe o que está fazendo, me passa uma informação errada. No caso ali, era a atendente de farmácia dando uma informação errada ao paciente. Aí vem a outra do que, né? Chamar a funcionária de canto. Gente, não podia mesmo deixar passar. O que ela deveria fazer é pegar a funcionária. Vem cá um pouquinho. Vem cá. Mais pra trás aqui. E falar, olha, você falou errado. Não é assim que se toma essa medicação. É assim, assim, assim. Senão, dá efeito adverso. O paciente passa mal. Pronto. E ela deveria ter ido e falar, olha, eu passei essa informação errada, não é bem assim, tá? É assim, assim, assim. Gente, acabou. Ia acabar por aí, morrer por aí. Porém, como chamou a atenção dele, chamou na frente dele, ele teve aí uma credibilidade diminuída frente à farmácia, frente aos profissionais da farmácia. Então, isso mesmo se for médico. Poxa, a minha cuidadora tá chamando a atenção do médico que fez errado. Tá chamando a atenção da enfermeira que fez errado. A credibilidade deste profissional é questionada. Cuidado, gente, não faça isso. Porque todo mundo vai errar. Até você um dia vai errar. Então, não chame a atenção de ninguém na frente do cliente, tá? Chame de lado, peça para que ele corrija o que ele falou. Se quiser, ele corrige, mas saiba falar, tá? Não faça um escândalo daquilo. Tá lá o próximo, deixe-o expressar, ouça e respeite suas opiniões. Quando a gente deixa o paciente se expressar, falar o que ele acha, né, sobre, por exemplo, futebol, política, isso deixa ele mais empoderado. Nossa, estão perguntando o que eu sei, o que eu acho. Isso é bacana para ele, então deixa ele falar, tá? Afinal de contas, ele sabe muito, ele já viveu muito, então ele tem muita experiência para passar a nossa até. E sempre estimule o riso do paciente. Porque riso, gente, causa bem-estar, libera endorfina. É maravilhoso. Sorrir faz bem, propaga o bem, melhora o sistema cardiorrespiratório. Tá? Então, tá aí um tópico. Próximo, a gente vai falar do cuidador e equipe de saúde. O relacionamento respeitoso e franco, tá? Deve envolver esses dois.
As tarefas relacionadas à saúde devem ser planejadas e discutidas e precisam estar em consenso com os outros profissionais. Gente, se você for mudar alguma coisa da rotina do teu paciente, você deve comunicar às pessoas, tanto o médico quanto o enfermeiro. Por exemplo, o paciente não está mais acordando 7 horas, se eu acordar 7 horas, ele fica sonolento o dia inteiro. Vou deixar ele dormindo até as 8. Quer mudar o horário de acordar? Pode mudar, mas você deve comunicar. Por quê? Você vai mudar o horário de medicação. Se for, por exemplo, uma medicação que ele está tomando que deixa ele sonolento durante o dia, pode ser isso. Então, você deve sempre comunicar qualquer decisão que você vai tomar. Deve saber quais atividades são de responsabilidade sua, cuidador, que é banho, alimentação, companhia, né, as coisas mais básicas, e quais vocês não devem de maneira nenhuma desempenhar, que seriam aí procedimentos invasivos com aplicação de injetáveis, colocação de sonda e catéteres e soro. A rotina deve ser planejada de acordo com a necessidade do paciente. Os outros profissionais de saúde devem ser avisados imediatamente em caso de emergência para que sejam tomadas as medidas cabíveis aí. O outro tópico é o cuidador e o familiar, tá? O cuidador deve manter ativo na vida do paciente, mesmo quando há um cuidador na casa. Então, o familiar sempre deve se manter ativo na vida do paciente, mesmo com o cuidador. Isso significa que, se você, como cuidador, vê que a pessoa, o familiar, o filho, parou de visitar a filha, o pai, por conta que você está lá trabalhando, você deve chamar a atenção, porque você não tira ali o amor que ele tem pelo filho. Então, você deve comunicar que ele precisa vistoriar até o seu trabalho para ver se está tudo certo, se não está, se está ficando de acordo com o desejo da mãe. Eu já vi muitas pessoas sendo demitidas do trabalho porque o idoso começa a reclamar do trabalho da própria cuidadora e os filhos acreditam no que a mãe está falando, fala que maltrata, que faz errado, que não sei o quê. E acaba os filhos mandando embora, sendo que nem sequer observou o trabalho da mulher, o trabalho da profissional. Então, cuidado com isso. A relação entre o cuidador e a família do paciente deve ser de respeito e confiança, informando-o sobre o que acontece no dia a dia dele. Quer dizer, significa que o cuidador é o elo, o portal de voz do paciente com a família e do paciente com a equipe multidisciplinar, com o médico, com o enfermeiro. É vocês que dão ali a comunicação. Vocês são um elo de ligação do paciente com a família, com a equipe multidisciplinar. E em caso de desentendimento familiar, mantenha sua postura ética e imparcial. É isso que deve ser feito, tá? Caso o assunto seja voltado ao paciente, o cuidador deve sempre pensar no melhor para a pessoa cuidada, para o seu paciente. Então, leva muito em consideração isso, tá? O que vai ser melhor para ele. Conversas e rotinas da família não devem ser transmitidas. Então, eu vejo ali que todo mundo sai 9 horas da manhã. Não posso ficar falando isso para ninguém, nem para minha mãe na minha casa. Não posso, porque isso é totalmente antiético, tá? Sem contar que você pode ali passar informações para pessoas indesejadas que podem fazer mal às pessoas que estão ali naquela casa. A postura moral deve ser preservada. Tecnologias e lazeres da casa são de benefício ao paciente. Em caso onde o cuidador se sinta constrangido ou oprimido pela família, é importante que ele exponha a situação e tente um acordo e continue motivado para trabalhar naquele local, exercendo sua função com total profissionalismo. Tem gente que se sente acuado por alguma coisa, por exemplo, o jeito que falou, o jeito que você está dizendo, por exemplo, você parece estar acusando alguém de ter roubado alguma coisa aqui de dentro. Tem situações que levam isso. Se você se sente assim, você deve falar, olha, acontecendo isso é desagradável. Gente, você não vai trabalhar no lugar desse. Você não vai ser feliz no lugar desse. Então, ou você já resolve logo, já corta logo do começo, ou isso só vai piorando ao decorrer do tempo, tá bom?
A atividade para vocês é Teoria na Prática, capítulo 5 e 6, tá? Página 30 e 35. E a gente tem situações de conflitos, como você reagiria aí, questão 1, 2 e 3. Na nossa próxima aula, a gente vai ver o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Acessibilidade e Direitos Humanos. Também vamos ver legislação sobre o idoso, o Estatuto do Idoso e Política Nacional do Idoso. Espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Tenham um excelente fim de semana, uma ótima semana e até a nossa aula. Qualquer dúvida, mande mensagem no chat ou no WhatsApp que eu vou responder, tá bom? Beijo!